Fala, meus amigos concurseiros da Embrapa. Professor Wesley aqui com vocês para iniciarmos o nosso aulão, tá? De antemão, eu já falei lá no grupo que a expectativa era que eu conseguisse fazer no mínimo 3 aulões, né? Para os 3 primeiros sábados do mês de março, que seria uma revisão para vocês que vão fazer o concurso da Embrapa, com foco no cargo de analista. No entanto, por muita demanda que eu tenho de outros projetos, infelizmente eu não vou conseguir gravar os 3, tá? Mas vou gravar um. Eu ia gravar os 3 e colocar para vender, né, por um preço acessível. Mas como eu não vou conseguir os 3, eu vou fazer um e vou disponibilizar gratuitamente para vocês. Tá bom? Então, esse aulão aqui não vou colocar à venda, eu vou disponibilizar para a galera que está no grupo. Show de bola? Então, como é que vai funcionar? A gente sabe que para o cargo de analista na área de suprimentos, né, manutenção e serviços, são 60 questões do conhecimento específico. O edital ele veio um pouco bagunçado, mas lá tem 30 questões de conhecimentos complementares e 30 questões de conhecimento específico. Tá? Resumindo, são 60 questões de conhecimento específico. Tá ok? Então, esse aulão, eu dividi ele em 3 partes. Parte 1, 20 questões. Parte 2, 20 questões. E parte 3, mais 20 questões, totalizando 60 questões. Recomendo que vocês primeiro resolvam o PDF que eu vou enviar para vocês. Vou enviar o PDF com as 60 questões sem o gabarito. Recomendo que primeiro vocês resolvam ele, se possível, imprima, resolvam em casa e, após a resolução, vocês vêm e assistem aos vídeos, tá? Ao vídeo comentado, tá ok? Outra observação, eu vou disponibilizar esse aulão, né? Essas 3 aulas no YouTube, só que eu vou colocar no modo privado. O que significa? Significa que só vocês do grupo que eu vou disponibilizar o link vão ter acesso, tá? Não vai estar público para todo mundo. Isso é uma forma para que só vocês que estão no grupo, que se interessaram, vejam as aulas do aulão, tá ok? Então, eu vou colocar o link do grupo do vídeo no YouTube, lá no grupo, né? O link do YouTube no grupo. Só você vai poder assistir. Se você mandar para outra pessoa, essa pessoa vai poder assistir também. Ou seja, só por meio do link que vai poder assistir. Tá bom? Se você quiser mandar para o seu concorrente, pode mandar. Aí é uma questão sua. Entendido? Estamos certos? Então, vamos para cima. Tá ok? Então, aulão de reta final, como seriam 3, né? Eu tinha colocado aqui 01 do 3, que inclusive é hoje. Mas vai ser apenas um aulão. Parte 1, lembrando que tem a parte 2 e a parte 3, cada um com 20 questões, totalizando 60 questões. Conhecimento específico. Vamos lá. O que eu fiz? Tentei trazer para vocês, porque a minha ideia era assim, fazer 3 aulões. O primeiro, nível fácil, o segundo, nível médio e o terceiro, nível difícil. E subindo o nível dos aulões, tá? Mas, como já falei para vocês, não será possível fazer os 3. Então, esse primeiro aulão aqui, ele está no nível nem tão fácil, nem tão médio. Ele está ali no meio, tá? Ele está moderado. Vocês vão conseguir resolver tranquilamente. Recomendo que vocês façam resumos das questões. Se a questão está certa, você faz o resuminho dela, faz um mapa mental. Se a questão está errada, você coloca lá por que ela está errada. Tá bom? Isso é muito importante, isso é o estudo ativo. Não é aquele estudo passivo que você só recebe, não, é ativo. Escrever, interpretar. Isso aí aumenta em 30% a 50% a sua chance de interpretação e assimilação do conteúdo. Questão número 1.
Os assuntos de interesse do direito da área de administração de materiais incluem análise de valor. Aqui é uma pergunta, né? Questão estilo CESP. Os assuntos de interesse da área de administração de materiais incluem análise de valor? Certo, né? Com certeza. Ó, item, item críticos, aqui seria itens. Itens críticos em razão de seu valor econômico tendem a receber atenção redobrada. Um exemplo clássico é a nossa curva ABC. Ela vai dividir os itens de A, B e C. E vai falar aqui, ó, os mais importantes, o mais importante é o A. O que está ali em mais ou menos, que é o intermediário, né? É o B. E os menos importantes, os itens da classe C, tá? Então, com certeza, assunto de interesse da área de administração material inclui análise de valor, tá bom? É só lembrar da curva ABC que faz a classificação dos itens A, B e C para saber o que é menos e o que é mais importante. Questão número 2. Os assuntos de interesse da área de administração de materiais incluem avaliação do sistema de compras. Aqui também outra questão certa. Por quê? Vamos lá, trouxe aqui um conceito de Chiavenato, um autor importantíssimo da área de recursos materiais. Segundo Chiavenato, a área de recursos materiais é uma das áreas da administração que fica responsável pelos recursos materiais da organização. Aqui é óbvio, né? A administração de recursos materiais vai ficar responsável pelos materiais da organização. Sua principal função é maximizar o uso de recursos envolvidos na área logística da empresa e com grande efeito dentro dos estoques. Assim, o objetivo é impactar de modo logístico todo o sistema de gestão de compras, oferecendo o material certo, na quantidade e na qualidade certa. Isso aqui, ó, é uma questão de prova, tá? Ó. Já vi cair muito. Ó. Material certo, na quantidade, vou colocar aqui, adequada. E na qualidade certa. A administração de materiais tem esse objetivo, né? Oferecer à administração, aos setores, o material certo, na quantidade certa e com a qualidade desejada. Show? Monitoramento e avaliação no sistema de compras e licitação levam o agente envolvido nesta tarefa a buscar melhorias no desempenho da gestão com mobilização em torno dos serviços a serem executados, alcançando com transparência desculpa, a ética e a qualidade na aquisição de bens públicos. Ou seja, questão certíssima. A avaliação de sistema de compras é sendo do interesse da administração de materiais. Questão 3. Além de dar celeridade ao processo de vendas, o código de barras é uma importante ferramenta para aprimorar qualquer processo que envolva o controle de mercadorias. Essas questões sobre código de barras, elas já foram muito frequentes em prova de concurso. Hoje em dia, não mais. Né? Porque hoje em dia já o código de barra não é que ele está ultrapassado, mas é que já existem outras ferramentas, né? Existe a aproximação, existe o QR Code, né? O QR Code acho que é o que vai substituir o código de barra, que não deixa de ser um código de barra, né? O QR Code é um código de barras mais atualizado, mais moderno. Não, a questão ela está certa. Por quê? Vamos lá. O uso de código de barras é uma tecnologia que revolucionou a administração de recursos materiais. Ele permite a automatização da coleta de dados. Eu e você, nós sabemos, porque nós fazemos compras nos supermercados, no mercadozinho de bairro, a gente pega lá o produto, passa para
para o caixa, ela vai lá e passa na máquina, a máquina já faz a leitura automática daquele código de barras. O que isso trouxe? Trouxe a celeridade no processo de vendas. Show? Por quê? Porque antes pegava lá um pacote de biscoito. Tinha que saber o preço daquele pacote de biscoito, ele tinha que diferenciar os produtos, né? Esse aqui é o biscoito de tal marca, tem um preço, de outra marca. Aí tinha que fazer o cálculo manual. Agora não. Quando você lá aproxima o código de barra, o QR Code, a máquina já automatiza, ela já lê isso aí automaticamente. Show de bola? Questão 4. Percebam que eu vinha falando de administração de recursos materiais, agora eu vou falar sobre orçamento, né, lei de responsabilidade fiscal, e é assim que vem na prova da CESP. Tá? Ela vai mesclando os conteúdos. E aqui eu peguei de acordo com o edital. Show de bola? Então, vou mesclar com administração de recursos materiais, com LRF, com patrimônio, com orçamento, com lei 14.133, que é a lei de licitações e contratos. Show de bola? Então, vamos lá. O anexo de riscos fiscais, que, por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, deve ser anexado à LDO, tem o propósito de quantificar os passivos contingentes e outros riscos capazes de prejudicar o equilíbrio das contas públicas. Estamos falando de quê? Nós estamos falando, vamos se situar, né? Nós estamos falando da Lei de Responsabilidade Fiscal, que por sua vez está falando do anexo de riscos fiscais, que por sua vez está falando que esse anexo vai na LDO. O que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? O que acontecia antigamente? Essa lei é se eu não me engano, é 101 de 2000. Se eu não me engano, é isso. Vou estar enganado. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não. O que acontecia antes? A questão financeira era bagunçada, né? Gastava-se mais do que arrecadava, não tinha prestação de contas, não tinha responsabilização por aqueles que não sabiam gerir os recursos públicos, e a Lei de Responsabilidade Fiscal veio para responsabilizar justamente os órgãos, as pessoas, os altos escalões do orçamento público, quando eles incorriam nesses erros, incorriam nessas corrupções, nesses desvios, tá? Então, principalmente os governantes, né? Prefeito, governadores, presidente, né? Eles passaram, a partir da lei de responsabilidade fiscal, ficarem mais responsáveis por aquilo que acontecia dentro da gestão do município, do estado e da nação. Show? Então, a lei veio para colocar limites. Essa é a palavra, veio para colocar limites. E nessa lei tem um anexo chamado anexo de... Nessa lei não, né? A lei determina que deve existir um anexo de riscos fiscais. Só para colocar aqui que a questão está certa. O que é esse anexo de riscos fiscais? É um componente que deve ser anexado à LDO. Sua função é identificar e quantificar os potenciais riscos que podem afetar o equilíbrio fiscal, incluindo os chamados passivos contingentes. E que são os passivos contingentes? São obrigações possíveis que podem impactar as finanças públicas dependendo de eventos futuros. Então, o anexo de riscos fiscais é aquilo que tem possibilidade de dar errado. Vou fazer aqui uma obra. Quais são os riscos fiscais dessa obra? Vou fazer aqui um empréstimo com o Fundo Monetário Internacional, FMI. Quais são os riscos? Como é que a gente pode solucionar se der errado? De onde a gente pode tirar dinheiro para cobrir essa despesa? Então, esse anexo é justamente para isso, para conter os riscos fiscais, ou pelo menos a gente saber quais são os riscos e quais
tomada de decisões a gente tem que fazer caso realmente esses riscos se concretizem. Ok? Então, a LDO conterá o anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando, olha aqui, ó, as providências a serem tomadas caso os riscos se concretizem. Show de bola? Sigamos. No âmbito do ciclo orçamentário, a lei de orçamento deverá conter a discriminação da receita e despesa, evidenciando, obedecidos os princípios de unidade, universalidade, anualidade, a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo. Trouxe aqui para vocês só para a gente se situar. Lei 4320. Lei importantíssima para quem estuda orçamento. É a Lei de Responsabilidade Fiscal e essa lei aqui. Lei 4320. São as duas leis que você tem que se atentar. Gabarito certo, o artigo 2º vai falar que a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Esses 3 princípios aqui, ó, as bancas elas costumam trocar. Tá? Aqui não é o caso. Ó. A lei fala em unidade, universalidade e anualidade. As leis costumam, as questões, né, costumam trocar. Né? Por exemplo, lá no artigo 2º fala em princípio da unidade, universalidade e equidade. Né? Ou então deixa eu ver aqui, eu já vi unidade, universalidade, anualidade, equidade, ou então impessoalidade. Ok? A lei não fala sobre isso. Pode até estar certo, mas a lei não fala. Show de bola? Questão certa. Percebam que muitas questões é um copia e cola dos artigos. Por isso da importância de você ler o artigo da lei. Por exemplo, ó, se caiu essa questão, e ela está nessa lei, está nesse artigo, vá lá na lei, anote esse artigo, faça um mnemônico, coloca aqui quais são os princípios. Né? Coloca assim, ó. A lei do orçamento conterá o quê? Discriminação da receita e despesa. O que mais? E o programa de trabalho do governo. Obedecidos os princípios, quais princípios? Unidade, universalidade e anualidade. Entendeu? É assim que se estuda. Esse é o estudo ativo que eu falo para vocês. Já venho falando há algum tempo. O estudo ativo é você destrinchar os artigos, os incisos, as questões, tá ok? Porque quando você faz isso, você está ativando a parte do seu cérebro que é o da criatividade. Quando você ativa essa parte, ela tende a fixar. Você faz aquilo que os doutrinadores falam de memória fotográfica. Você fez isso aqui, ó, foi você que criou. Não é um mapa mental que já está pronto. Não, você criou. Então você vai internalizar na sua cabeça. Certo? Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos lá. Questão número 6. A manutenção de um cadastro de fornecedores atualizado é imprescindível para as aquisições de pequena monta, já que garante maior celeridade. Outra coisa, ó, eu sou muito adepto do ensino e do estudo por questões. Só que, por ser um estudo mais demorado,
não é que seja mais demorado, é mais cansativo. Por quê? Porque vai fazer com que você saia do seu lado de conforto, da sua situação de conforto. Você vai ter que escrever, você vai ter que pensar, você vai ter que procurar, pesquisar. Por exemplo, uma questão dessa daqui. Digamos que você não sabe o que é imprescindível, o que é monta, o que é celeridade. O que você vai fazer? Simples. Imprescindível. O que é? O que é monta? O que é celeridade? Você vai pegar e vai pesquisar. Vou lá no Google, vou lá no dicionário, vou pesquisar o que é imprescindível, o que é monta, o que é celeridade. Isso é demorado? É, mas isso aumenta o seu nível de estudo, aumenta o seu aprendizado em 30, 40, 50% a mais do que os seus concorrentes. Porque o que eles vão fazer? Eles vão esperar a resposta do professor. Às vezes, a resposta não vem trazendo essas, essas, esses significados. Por quê? Porque o professor já vai entender que você já sabe disso, então ele não vai explicar. Então, cabe a você fazer esse estudo ativo, ok? Trouxe para vocês aqui, mas isso é obrigação de vocês, tá? Os professores fazem isso? Fazem. Tá certo? Eu acredito que não. É porque aí tira de você aquela responsabilidade de você ir pesquisar, de você ir procurar. Show? O que é baixa? O que é pequena monta? É baixo custo. Tá? É baixo custo. O que é imprescindível é aquilo que é necessário, é importante. Aí a gente faz a diferença sobre o prescindível. Imprescindível é necessário, o prescindível é desnecessário. Não é importante. Entendeu? E as bancas, principalmente CESP, elas costumam fazer essa pegadinha. Então, por que é importante ter um cadastro de fornecedores? Agora, voltando para a questão. Porque ele traz maior celeridade. Ó. Celeridade é igual a rapidez. Tem a gestão de risco, a comparação de preços, a eficiência operacional de logísticas. Que quando você tem um cadastro de fornecedores, que você tem lá 1, 2, 3, 4, 5 fornecedores, você consegue fazer uma pesquisa, quem vai entregar com maior rapidez, você consegue fazer uma comparação de preços entre o 1 e o 5, a gestão de risco, né? Qual é aquele que tem a probabilidade de entregar mais rápido, aquele que vai demorar mais. Show? Então, questão certa. Questão 7. Na análise de fornecedores, é importante que se considere a avaliação de desempenho, o estudo das instalações e a análise de condição financeira. Mais uma vez, uma questão sobre fornecedores. Na empresa vai fazer uma compra, ou adquirir um serviço, ou fazer qualquer outra coisa que dependa de terceiros, de um fornecedor, é importante que ela leve em consideração muitos detalhes, muitas variáveis, né? Como a análise social dessa empresa, a análise econômica financeira, será que ela tem um caixa para suportar essa minha demanda? Análise técnica, será que os trabalhadores têm a expertise, a formação adequada para o que eu estou pretendendo? Análise jurídica, será que legalmente, perante as leis, está tudo regularizado? Entendeu? Para quê? Para que possa se trabalhar com parceiros confiáveis. Então, questão certa. Questão 8. A negociação de um comprador deve considerar, entre outros fatores, os valores das embalagens e a sua capacidade de manter a proteção do material durante o transporte. Novamente, falando de compradores, de fornecedores, né? Situações importantíssimas a depender da empresa. Né? Digamos que essa empresa aqui, o valor da embalagem para ela é muito interessante. Capacidade também de proteção do material durante o transporte para essa empresa é interessante, é importante, porque ela trabalha com, um exemplo, né? Ela trabalha com materiais perecíveis.
Então, a embalagem tem que ser adequada, o transporte, né, durante o trajeto tem que ser adequado, tem que ser com proteção, tem que ter garantia. Show de bola? Questão certa, ok? Questão 9. Agora já vamos passar para a lei de licitações. Questão CESP é assim, prova CESP. Né? Você está falando de gestão de materiais, depois passa duas questões e já vai falar sobre outro assunto. Em concurso destinado à elaboração de projetos, o vencedor deverá ceder à administração pública todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto, autorizando a execução deste conforme o juízo discricionário da autoridade competente. Estamos falando da Lei 14.133, Lei de Licitações e Contratos, que substituiu a 866, né? Essa é a lei antiga e essa é a nova. O que vamos ter aqui? São modalidades de licitação, né? Olha só, a questão fala de concurso, e concurso é uma modalidade de licitação. Vamos construir aqui o conhecimento. O que é concurso? Concurso é modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Caso específico da questão, né? Em um concurso destinado à elaboração de projetos, então, a administração fez uma licitação na modalidade de concurso para a elaboração de um projeto. Que projeto era esse? Não sei, não falo, né? Poderia ser uma obra de arte, poderia ser colocar aqui os exemplos. Obra de arte, poderia ser um aplicativo, poderia ser, deixa eu ver aqui, desenvolver algum, deixa eu ver aqui, algum método de ensino. Aí o que acontece? Ó, o vencedor, digamos que o vencedor foi o aplicativo. Teve lá o ganhador, foi a empresa ou a pessoa física que desenvolveu um aplicativo para o órgão. O vencedor, né, aqui o nosso amigo do aplicativo, ele deverá ceder à administração pública todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto. Ou seja, ele fez, mas quem vai deter, né, quem vai ter a competência para utilizar da maneira que quiser o aplicativo, não vai ser ele, vai ser a administração pública. Inclusive, ó, autorizando a execução deste conforme o juiz discricionário da autoridade competente. Então, digamos que o aplicativo foi feito para monitorar as enchentes, vou colocar aqui no estado que eu moro, tem muita enchente, as enchentes do rio. Um aplicativo que faz esse monitoramento. Então, uma pessoa física fez, ganhou a licitação, o prêmio era, não sei, é um prêmio lá em dinheiro, ele ganhou dinheiro, só que ele cedeu os direitos para a administração pública. Então, aquele aplicativo agora é da administração pública. Entenderam? Fui didático. Olha o que ela ia falar. Ó. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública todos os direitos patrimoniais. Show? Praticamente copiou e colou. Tá? Só estou vindo aqui explicar para vocês, mas a questão ela não foi assim elaborada de maneira gigantesca, não. A banca copiou e colou o que consta na lei. Questão 10 sobre licitação ainda. Entre as hipóteses legais que admitem a regência da referida norma de licitações estão a alienação e a concessão de direito real de uso de bens. Tema recorrente que cai muito em prova. Aqui eu vou até colocar aqui, ó. Isso aqui é para você decorar, você colocar no seu resumo, né, no seu caderno de resumo. Esta lei, qual lei? A lei 14.133 aplica-se a alienação e concessão de direito real de uso de bens. Pronto, aqui, resposta certa.
que mais? Compra, inclusive por encomenda, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviços, obras e serviços de arquitetura, contratação de tecnologia. Então, a lei se aplica a isso. A pergunta é, o que não se aplica à lei? Ó, não se subordinam ao regime desta lei contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos. Contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria. Show? Então, temos ao que se aplica e ao que não se aplica. Ok? Como a questão trouxe o que se aplica está certo, então, questão certíssima. Questão 11, já vamos partir para gestão de projetos. Na gestão por processos, o principal indicador de desempenho adotado é a quantidade de processos concluídos por período. Olha só, existe a diferença entre gestão de processos e gestão por processos. Ok? Essa questão vai estar errada pelo seguinte motivo. Ó, perceba que não existe um indicador principal. A banca falou aqui, ó, na gestão por processos, o principal. Não, são vários indicadores. São indicador de produtividade, eficiência, eficácia, efetividade, qualidade, capacidade, lucratividade, rentabilidade, entre outros. Então, não existe um único principal indicador. Não, são vários. E a diferença entre gestão por processo e gestão de processo, né? Não é o caso da questão, mas já caiu. É a banca trazer o conceito de gestão por processos e a resposta ser de processo. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês. Gestão por processos é a visão integrada dos processos em função dos objetivos e resultados. Ela é mais ampla, ela visa o todo, ela tem um foco no cliente. Já a gestão de processos é o ato de administrar os processos existentes na organização. Prioriza os processos. Então, é como se a gestão por processo fosse ampla e a gestão de processos fosse aqui mais embaixo, no dia a dia da questão. É como se aqui o por fosse, ó, gestão e o D fosse execução. Show de bola? Faça um print, não erre questão sobre isso. Questão 12. Em respeito aos princípios que regem a administração pública, em especial o da publicidade e o da moralidade, é vedado, em qualquer hipótese, o sigilo dos contratos e termos aditivos. Pegadinha do CESP, fique atento, né? Ó, essa afirmação aqui, ó, em qualquer hipótese, isso aqui é muito perigoso, porque é difícil ter alguma normativa, alguma legislação que fale isso, em qualquer hipótese. Existe? Existe, mas é difícil. Ok? Questão errada, por quê? O artigo 13 vai falar: os atos praticados no processo licitatório são públicos. É a regra. Mas toda regra tem a sua exceção. Ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível, a gente já sabe, ó, imprescindível é necessário à segurança da sociedade e do Estado. Então, questão errada. Em respeito aos princípios que regem a administração pública, em especial da publicidade e da moralidade, é vedado, em qualquer hipótese, o sigilo dos contratos de termo aditivo? Não, não é em qualquer hipótese. Questão 13. A recusa, ainda que injustificada, do licitante vencedor em assinar o termo de contrato ou em retirar o instrumento equivalente não configura descumprimento contratual. Razão porque é inviável a aplicação de penalidades. É questão errada. O que temos aqui? Houve uma licitação. 1, 2, 3. O terceiro foi o ganhador.
E agora ele vai assinar o termo de contrato. E por algum motivo ele não assina, não quer, não sei. E aí, vai ficar por isso mesmo? Não, né? Ó, na verdade, configura o descumprimento contratual. E que ali vai falar, ó, a recusa injustificada do adjudicatário, né, é o ganhador da licitação, em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente do prazo estabelecido pela administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia da proposta. Ok? Então a pessoa ganhou, não foi lá retirar o instrumento, não foi lá assinar o termo, é caso de descumprimento total da obrigação. Trouxe aqui para vocês um exemplo. Ó. A administração convoca o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente. Prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez. Se o palavra difícil, adjudicatário, aquele que venceu a licitação, recusar de maneira injustificada em não assinar o contrato ou não retirar o instrumento, caracterizará o descumprimento total da obrigação. Show? Então, questão errada. Configura assim. Agora vamos falar sobre logística, que está lá no edital de vocês. A disputa mercadológica, né, entre mercados tem levado empresas a intensificarem o lançamento de novos produtos em todos os segmentos empresariais. Normal, isso acontece, né? É só ver aqui o caso da Apple. Não sei se é anual, é semestral, mas sempre tem um novo lançamento de um produto, de um lançamento novo, né? Para ficar aquecendo a empresa. Até aqui está ok. Movimento que minimiza a descartabilidade. A importância do estudo ativo. Vou pegar isso aqui e vou pesquisar. Né? Minimiza. Minimiza vem de mínimo, de minimizar. Certo ou errado? Errado, né, pessoal? Ó, quando as empresas lançam novos produtos constantemente, os produtos antigos tendem a ser descartados mais rapidamente. É a questão do celular. Tem gente que sai um novo iPhone, mesmo que seja do ano anterior, já está ultrapassado. Vai lá, compra um novo. Aumentando o volume de resíduos e a necessidade de gestão de descarte. O que se contrapõe ao conceito de minimização da descartabilidade. Ou seja, é um movimento que aumenta, que maximiza a descartabilidade. Tá? Não minimiza, não diminui. Ela aumenta a descartabilidade, porque à medida que saem novos produtos, a tendência é que os antigos sejam descartados e os novos sejam adquiridos. Show de bola? Isso aqui é alguns conceitos para vocês, eu vou colocar no caderno de vocês. Logística, logística reversa e canais de reverso de distribuição. Deem uma lida, deem uma pausa. Questão 15. As etapas da gestão da cadeia de suprimentos, também chamado de, esse daqui, que eu não sei falar em inglês, Supply Chain Managers, tá? Que é a mesma coisa de cadeia de suprimento, ou gestão da cadeia de suprimento. Incluem o envolvimento dos fornecedores desde os estágios iniciais do desenvolvimento dos novos produtos. Questão certa, né, pessoal? Cadeia de suprimento, gestão da cadeia de suprimento, né? Envolve, ó, estágios iniciais do desenvolvimento dos novos produtos. Trata-se de todo o processo de movimentação e armazenamento de matérias-primas, de estoque, produtos em processo e produtos acabados, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Tá? Então, desde a fabricação da matéria-prima
até a venda desse produto. Tudo isso envolve a gestão de suprimentos. Quais são as etapas? Produção, fornecedor, estoque, localização, transporte e formação. Show? Questão número 13. As etapas da gestão da cadeia de suprimentos, 13 não, 16. As etapas da gestão da cadeia de suprimentos incluem a construção e ou aprofundamento da relação com fornecedores e clientes. Certíssimo. Né? Ó, a cadeia de suprimento abraça todos os processos pelos quais o produto passa, desde a captação de matérias-primas até a entrega para o consumidor final. Lembre, ó, se você desenhar aqui ainda, matéria-prima. O que é matéria-prima, pessoal? É aquela matéria que vai ser utilizada para a fabricação do produto completo. Por exemplo, nós temos aqui uma caneta. A caneta é o produto final, mas para que ela seja composta, ela precisou passar por um processo. Né? Ela precisou, por exemplo, dessa parte de dentro que é a caneta. Né? Isso aqui é a matéria-prima. Ela precisou, por exemplo, da tinta. A tinta é a matéria-prima que será introduzida no produto final. Ok? Matéria-prima, aí vem produtos em processamento, produtos acabados. Aí vai. Aí venda, a informação ao cliente, tudo isso está dentro da cadeia de suprimento, da gestão da cadeia de suprimentos. Questão 17. A busca da melhoria da eficiência da infraestrutura de logística brasileira precária e onerosa. Peraí. A busca da melhoria da eficiência da infraestrutura de logística brasileira precária e onerosa em relação aos concorrentes estrangeiros é um grande desafio. Tá? Então, isso aqui é uma questão que é questão de atualidade, né? E você está atento ao noticiário, não precisa nem de você raciocinar muito, não, né? É só você ver na sua cidade como é que funciona as logísticas, a situação das estradas, das ruas, dos ramais. Show? Então, a infraestrutura logística no Brasil enfrenta desafios significativos com a falta de investimentos adequados, estradas danificadas, é, é uma frota de caminhão das empresas muito antiga, inadequada, enfim. Deficiência na manutenção das vias de transporte, gargalos nos pontos de aeroportos. Esses problemas resultam em uma infraestrutura precária e onerosa, em comparação com os padrões internacionais. Um exemplo aqui, eu moro no Acre. A maioria dos produtos, né, que a gente consome vem do, vem do sul, vem ali do centro-oeste, né? Aí imagina, esse fluxo aqui, ó, daqui para aqui, digamos aqui, vamos colocar aqui São Paulo. São Paulo para o Acre. Imagina esse fluxo que é feito diariamente pelas nossas estradas. Aqui é um preço, né? São Paulo é um preço. Chega aqui 100, R$ 10 em São Paulo, chega aqui 100. Por quê? Porque o custo de trazer essa mercadoria até o Acre é muito elevado. As estradas são danificadas, os caminhões quebram, tem tombamento do carregamento, tem assalto, tem roubo, enfim. Chega aqui com um custo elevado porque o empresário, né, que está fornecendo esse produto, ele não vai querer sair perdendo. Ele tem que ter lucro, entendeu? Se as estradas fossem de boa qualidade, bem pavimentadas, com segurança, com certeza não chegaria esse absurdo que chega. Tá? Entendemos que seja longe, sim, é muito longe, mas se torna muito pior por causa das condições das nossas estradas.
Show? Questão 18. A área de logística e a área comercial devem atuar de maneira autônoma e independente, pois têm objetivos distintos. Autônoma e independente, pessoal? Não é. Jamais. A logística é responsável pela gestão do transporte, armazenamento e entrega de produtos, enquanto a área comercial se concentra em vender esses produtos. Então, não tem como uma ser autônoma e independente uma da outra. Na verdade, elas são interdependentes. Elas têm que trabalhar juntas para o crescimento da empresa ou para a eficiência do órgão público. Se essas áreas não estiverem alinhadas, pode resultar em uma série de problemas. Uma série de problemas, como a falta de estoque, atraso da entrega e insatisfação do cliente. Exemplo, falta de estoque ou excesso de produto. Atraso na entrega e insatisfação do cliente. Né? Custos elevados e ineficiência operacional. Tudo isso são exemplos de quando as áreas de logística e comercial não se falam, não estão alinhadas. Questão 19. No trabalho em equipes, a responsabilidade pelo alcance dos objetivos organizacionais é individualizada. Aqui não tem como se falar em equipe e individual. São coisas diferentes. Né? Equipe tem a ver com coletivo. Então, não se fala em individual. Aqui é coletivo. O trabalho em equipe é a colaboração entre pessoas que combinam suas habilidades individuais para alcançar um objetivo comum, ou seja, coletivo. Show? Questão 20. Uma vez definido, o canal ou método de distribuição de um produto deve ser mantido de maneira igualitária para todos os clientes, respeitando-se os mesmos prazos. Questão errada. Por quê? Uma vez definido o canal ou método de distribuição, como é que vai ser esse método? Vai ser transporte, vai ser correio, vai ser avião, vai ser hidroviário, vai ser aquaviário. Deve ser mantido de maneira igualitária? Não. Ainda mais no Brasil, que nós temos diferenças culturais, diferenças logísticas, diferença de estradas, né? Aqui no norte, as estradas são muito precárias, tem estrada de barro, então não pode ser de maneira igualitária. Produtos diferentes podem exigir canais de distribuição distintos, dependendo de suas características, tais como perecibilidade, fragilidade, valor. Se você está transportando, por exemplo, gasolina, o caminhão vai ter que ter, uma exigência diferente, vai ter que ter uma composição diferente. Característica dos clientes. Clientes diferentes podem ter requisitos específicos, né, em termos de prazos e entregas, frequência de entregas, modo de transporte preferenciais, etc. Show de bola? Então, nosso primeiro vídeo, né, do nosso primeiro aulão, lembrando que são 3 vídeos de 20 questões que se tornarão o primeiro aulão, tá bom? Terminamos agora a 20ª questão. Vamos para o próximo vídeo, que são mais 20 questões. Antes, quero deixar aqui uma mensagem para vocês. Mensagem motivacional. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Quem disse isso? Nelson Mandela. Então, foco, determinação, que vai dar certo. Vocês serão os futuros aprovados no concurso da Embrapa. Show de bola? Então, até a próxima aula. Até o próximo vídeo.